gostaria de dar a introdução desta lição de hoje. O professor de hoje será o João. Domingo passado o pastor Jean deu a introdução falando sobre o mistério da Santíssima Trindade, e esse trimestre nós estaremos estudando exatamente sobre a Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Conteúdo teológico necessário para que se compreenda, e ao mesmo tempo nós sabemos que não é um tema tão simples, né? Como assim 3 em 1, e cada um tem a sua divindade. É isso que nós vamos aprender. Hoje nós vamos aprender sobre o Deus Pai, e faremos com vocês a leitura bíblica em classe, citando aqui apenas o texto áudio, o texto-chave da lição de hoje, palavras do Senhor Jesus: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Amém? A leitura bíblica em classe está registrada em 2 evangelhos: o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, e o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 6 ao verso 11. Eu vou ler o primeiro verso e a igreja, em uma só voz, irá ler o verso subsequente, assim vamos alternando até finalizarmos. Vamos então? Mateus, capítulo de número 11, verso de número 25 a 27. Tem alguém que não tem a revista, a lição? Tá. Que poderia distribuir para a gente? A moça pode distribuir para nós? As revistas estão na sala, no armário lá. Aí você anota o nome de cada um, passa para uma Rosilene quando ela chegar. Mas enquanto isso, os que vão acompanhar a leitura pela Bíblia, primeiro Mateus 11, 25 a 27, e depois João capítulo 14, versículo 6 ao verso 11. Mateus 11, 25, eu vou ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, que assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora João, capítulo 14, versículo 6 até o verso de número 11. Vocês estarão lendo o verso 6 do capítulo 14. Vamos lá? No 3? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não sejas tu, eu sou o Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Oh, glória a Deus! Que texto, ou que textos maravilhosos e
reveladores, que nos mostra e nos dá entendimento e clareza do Deus Pai, do Deus Filho e ao mesmo tempo a ação do Deus Espírito Santo, porque Ele é que testifica do Pai, é Ele que testifica também do Filho, é Ele que traz esta clareza, entendimento e preenchimento em nossas almas. Vamos orar? Professor João, por gentileza, nós vamos apresentar a sua vida nas mãos do Senhor e a partir desse momento você tem liberdade de expor a lição de hoje. Oremos. Pai, em nome de Jesus, tributamos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor e entregamos, Senhor, o Teu Filho mais uma vez em Suas mãos. Vem usá-lo como o Senhor tem usado das outras vezes, como instrumento, Senhor, do Teu Espírito para trazer clareza e entendimento da Tua Palavra aos nossos corações. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez, né? A gente está aqui estudando a Palavra de Deus. Isso é uma bênção muito grande, porque acabei de passar ali na avenida, tinha um pagode ali, né? Lotado de gente, o povo está no mundo, perdido. Mas graças a Deus que Ele nos resgatou. E hoje nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho sobre Deus. E sobre Deus, o Pai, o nosso Deus. Amém? Amém. Bom, a verdade prática aí, está escrito assim, ó, o pastor já leu, mas eu vou relembrar aqui. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Ou seja, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê o jeito que Jesus se portava, os milagres que Ele fazia e os ensinamentos dele, isso está revelando o Pai para nós. E a ação do Espírito Santo também em nossas vidas, ela revela a natureza do Pai para a gente. Quando Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco, Ele está mostrando como é o Pai, do que o Pai se agrada e o que nós devemos fazer para agradar o Pai. Agora, partindo para a introdução, a doutrina da Trindade, ele é um mistério revelado, ele é central à fé cristã. E é só na fé cristã que a gente tem essa doutrina. Então, por exemplo, se você passa lá para os judeus, qual foi o grande problema dos judeus? Vamos pegar na época de Jesus. É porque quando Jesus falava que ele era o Filho de Cristo, as pessoas acusavam ele de blasfêmia. É como se estivesse falando que tinham dois deuses. Mas, hoje nós sabemos que existe apenas um Deus e existem três pessoas que são esse Deus. Elas são consubstanciais, ou seja, possuem a mesma substância. Elas são coeternas, ou seja, Deus existe, não tem início e não tem fim, Ele sempre existiu. Se você pegar o passado e olhar para trás, pode ir até lá, você não vai achar o início, Deus está lá. Se você olhar para o futuro e ir até o final, pode ir lá, que Deus está lá também. Então Ele é eterno. Pessoas coeternas, consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, cada um atua de uma maneira, mas eles atuam de forma conjunta. Hoje nós vamos estudar e aprender sobre Deus Pai. Vamos aprender sobre a identidade, a revelação e a pessoa dele. E é de Deus Pai que procede o Filho e o Espírito Santo. Ele é a fonte eterna da divindade. Ele é o nosso Criador, Redentor e Revelador. Ele é o nosso Pai Celestial. É tanto que quando Jesus nos ensinou a orar, o que Ele disse? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Ele é o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Amém. A identidade de Deus Pai. Então, o que é identidade? É aquilo que ajuda a identificar uma pessoa, né? O polícia te para na rua e pega teu documento para olhar tua identidade, vai ver quem que você é. Então hoje nós vamos ver aqui o que identifica Deus Pai. O Pentateuco declara lá em Deuteronômio 6:4, e esse é o primeiro mandamento, né? Que tem, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando o escriba pergunta ali para Jesus, pergunta, mestre, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus responde ali na hora, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Então o único que Deus que tem é
Senhor Deus Pai. Jesus deixou isso bem claro. No Antigo Testamento, Deus se revelou como único através dos seus nomes, que a gente vai aprender. Tem um tópico na lição dedicado aos nomes que são dados a Deus, pelos seus atributos, ou seja, pelas características dele, e também pelos seus atos. No Novo Testamento, o Pai é apresentado como Deus por excelência, e começa por Jesus. Quando chega, eu não lembro se foi um escriba, um fariseu, mas chega um moço lá e fala assim: bom mestre. E aí Jesus diz: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus, o Pai que está nos céus. João 6:27 está escrito assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, Deus selou o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, para nos dar uma comida que permanece para a vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2: eleitos segundo a presciência, ou segundo a vontade de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, olha só, aqui está revelada a doutrina da Trindade nesse versículo. Que Pedro está escrevendo ali aos cristãos da Galácia, daquela região ali da Ásia. Então, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, pela obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está aí as três pessoas da Trindade. E além disso, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías 63:16. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Amém, gente? Amém. E por fim, o Pai, a gente pode ter aquele velhinho, né, de cabelos brancos que está lá no céu, no trono inacessível, mas não. Deus Pai, Ele é um Deus de relacionamento. E a gente precisa se relacionar com Ele. Jesus deixou isso bem claro. E a necessidade de um relacionamento com o Pai, ela é explícita por Jesus quando Ele ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Você ora a Deus. Amém? O segundo subtópico aí: o Pai é a fonte de toda a divindade. Deus, Ele é um ser supremo. Ele é eterno, nunca teve começo e nunca terá fim. É aquilo que eu falei na nossa introdução. Se você olhar lá para o início dos tempos, antes do início do tempo, Deus já existia. Então, o tempo é infinito. Concorda, irmãos? A gente não sabe quando teve o início. Deus ele não está sujeito ao tempo, Ele está acima do tempo. Então, se você olhar lá no início da criação, Deus estava lá. Antes da criação, Deus estava lá. Antes da criação, Deus estava lá também. Se você olhar lá no final, quando tudo acabar, Deus está lá. Se você olhar depois disso, Deus está lá também. Ou seja, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deuteronômio 33:27. O Deus eterno. Eterno aqui é o que? Não tem princípio nem fim. Te seja por habitação. E por debaixo de ti estejam os braços eternos. E Ele lance o inimigo diante de ti e diga: destrói. O que está falando aqui? O Deus eterno te seja por habitação. Que você habite em Deus. Que você exista em Deus. E por debaixo de ti estejam os braços eternos. Ou seja, que Deus, o eterno, te sustente. Amém, irmãos? Ele existe em si mesmo. Outra característica: ele não depende de ninguém, nada para existir. Lá em João 5:26, Jesus falou assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, nós nos movemos e existimos em quem? Em Deus. A gente depende de Deus para existir. Afinal de tudo, Ele nos criou. Mas quem criou a Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. Ele depende apenas de si mesmo para existir. Assim também o Filho, porque Jesus falou: assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Ele é imutável, irmãos. Salmos 90, capítulo 2. Antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso
vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A Bíblia fala também que Deus é misericórdia, não é? E porque Deus não muda, que Ele é sempre misericórdia, é que Deus está falando aqui, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos porque eu não mudo. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Os tempos mudam, irmão, o mundo muda, a gente muda, mas Deus permanece o mesmo, sempre. Ele criou o céu e a terra e tudo o que neles existe. Então, se você olhar para o sol, para o céu, olha para o céu à noite numa roça, você vê estrela até falar chega. Se você pegar uma lunetinha, um binóculo, alguma coisa assim, apontar para alguns planetinhos, você consegue até ver o formato dos planetas. Se você olhar para o céu e ver o sol, a grandeza que é, você nem consegue olhar direito para o sol, né? De tão forte que é. Se você olha para a terra, todos os passarinhos ali, todos os animais que existem, todos os seres humanos, todas as árvores, todos os montes, todos os mares, todos os rios, todos os riachos, tudo Deus que formou, irmãos. Tudo que existe foi Deus que fez. Isaías 45, 18 está assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Atos dos Apóstolos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, tudo que existe, a existência em si é criada por Deus. E Deus, Ele é maior que essa existência. O universo que a gente conhece, o mundo físico, o mundo espiritual que existem, Deus está acima dele. Ele pegou nas suas mãos aqui, ó, e formou. Okay? E Ele segura a existência na sua mão. Ele também é o Deus e Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é o Filho de Deus. E Ele também é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Lá em Gênesis está escrito que quando Deus pegou o barro e modelou o homem, o que Ele fez? Soprou a vida dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Ele é a primeira pessoa da Divina Santíssima Trindade. Portanto, Ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, Jesus falando do Espírito Santo, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo também procede de Deus. Em Hebreus 1, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos falou, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, irmãos, Ele é a expressa imagem do Pai. Amém? Amém. E seguindo o subtópico 3, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. A paternidade, ele é o papel do Deus Pai, da primeira pessoa da Trindade. Portanto, o Pai ele vai operar por meio do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 24, Paulo fala assim, ó, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, Paulo falando do Espírito Santo falou que há diversidade de dons, diversidade de ministérios que o Espírito Santo
Santo opera, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, através do Espírito Santo, Deus trabalha em nossas vidas. Isso não implica que o Filho e o Espírito Santo, eles são inferiores a Deus Pai, ou que eles são de alguma maneira subordinados, mas expressa a maneira como as três pessoas operam de forma inseparável, ou seja, operam de maneira conjunta. O Pai, o pastor Jean falou isso na aula passada, o Pai proclamou as palavras criadoras, e o Filho as executou. Salmos 33, versículo 8. Tema toda a terra ao Senhor, Deus Pai, temam-nos todos os moradores da terra, porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ou seja, as palavras criadoras saíram da boca de Deus, mas quem executou essas palavras foi o Filho. João 1 e 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus Cristo, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. O Pai planejou a obra de redenção e o Filho as realizou. Jesus, quando estava no jardim de Getsêmani, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que era o cálice? Executar a obra de redenção de Deus. Era pegar o meu e o seu pecado e levar a culpa sobre eles e sofrer. E aquele era um sofrimento terrível. E Jesus suplica ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Está vendo, irmãos? Duas pessoas ali da Trindade, mas elas estão operando em conjunto. Quando o Filho retornou ao céu, ele enviou o Espírito Santo para ser o Consolador. E aí a gente já leu aqui, né? Que João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, Jesus falando, que eu, Jesus, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Bom, conforme o credo de Anastácio, o que é o credo, irmãos? Foi uma declaração feita por, na verdade, Atanásio, que foi um dos pais da igreja lá no século V. Um dos trechos está assim, ó: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Ou seja, Deus, em sua completa forma, Ele é eterno. Nenhum é maior ou menor que o outro, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Amém? Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo? Beleza. Uma água. Ó, a sinopse aí do primeiro tópico da lição, ó. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Eita, quase bagunça. Vamos para o segundo tópico, irmãos. O Pai é revelado em Cristo. Primeiro subtópico aí: o Pai se revela aos humildes. Vamos ler o texto da revista aí, tá, gente? Ó, Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Está lá em Mateus 11, 25. Os primeiros, intitulados sábios, vem da palavra grego sophos. São aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Ou seja, são aquelas pessoas que têm um raciocínio, um QI maior, vamos dizer assim, e têm uma educação, uma instrução acima da média. Os outros, instruídos, vem do grego sinetos. São as pessoas com cultura e instrução. Estes vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam da sua formação privilegiada, mas que padeciam da cegueira espiritual. Ou seja, os escribas e os fariseus, eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando é que os escribas tomaram ali uma importância muito grande no contexto do povo judeu? Foi quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Então o templo foi destruído, Nabucodonosor ordenou a destruição do templo, e aí a monarquia de Israel foi perdida, e eles tinham três coisas muito importantes. Eles tinham a monarquia, que era o reino de Davi, eles tinham o templo, que era o lugar que se adorava a Deus, e tinham a palavra de Deus. As duas primeiras foram retiradas, sobrou o quê? Somente a palavra de Deus.
E aí, quando eles estavam lá na Babilônia, os filhos deles que nasceram ali começaram a falar aramaico. Então foi meio que perdendo a linguagem hebraica. Mas os escribas, aqueles que eram responsáveis por transcrever a palavra de Deus, eles ainda sabiam hebraico. Então eles passaram a ser o detentor daquele conhecimento. E como eles tinham perdido a monarquia e o templo, e eles quiseram buscar Deus. A palavra de Deus tomou uma importância muito grande no meio de Deus, e aí os escribas tomaram ali, tiveram uma ascensão social, né? Uma ascensão e importância no meio daquela sociedade. Isso foi se estendendo até os dias de Jesus. Então os fariseus, irmãos, eles também eram ali, não vou falar que era uma seita judaica, mas era um partidário ali da religião judaica, que eles estudavam a lei com afinco e eles queriam cumprir até a última vírgula da lei. Então eles conheciam. E aí, como eles conheciam e passavam aquele conhecimento para o povo tinha eles em alta estima. E aí o que aconteceu? A soberba só foi crescendo. Porém, quando veio Jesus, mesmo com todo o conhecimento que eles tinham, eles não reconheceram que Jesus era o Cristo que eles estavam esperando. E aí Jesus, ele glorifica o Pai. Por quê? Ele deu a conhecer os mistérios do reino de Deus aos pequeninos. Você olhar Pedro, não tinha instrução nenhuma. Pedro era um pescador, não é? Você pegar Mateus era um publicano, era um traidor do povo judeu. E Jesus foi lá e usou ele. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, que vem da palavra grega népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Lá em Mateus 18, 2 e 4, Jesus fala assim, se vocês não se converterem e não se tornarem como um desses pequeninos, como um dessas crianças, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus tem que ser humilde como uma criança. O que é uma criança? O que será que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Uma criança, ela não sabe muita coisa. E quando vem um adulto e ensina ela tem sede de aprender, ela quer aprender. A gente tem que ser assim, com relação a Deus, com relação a Cristo. A gente não sabe nada, irmãos. Mas Cristo quer nos ensinar, o Espírito Santo quer nos ensinar, nós devemos ser como as crianças e olhar ali com toda atenção para o que está sendo ensinado e aprender. Amém? Bom, subtópico 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Jesus, ele afirmou que o conhecimento do Pai ele é mediado exclusivamente por Ele. Ok? Então, se a gente pegar aquilo que a gente leu, não, foi outro versículo que eu li. Mas fala que o Pai, ele se dá a conhecer, na verdade o Filho dá a conhecer ao Pai a quem o Filho escolher. Correto? A intimidade entre o Pai e Filho, ela é absoluta e perfeita. Mateus 11 e 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, só conhece a Deus Pai aquele a quem Cristo escolher. E essa declaração ela revela dois princípios muito importantes. O primeiro, o Pai ele é um ser pessoal e relacional. Por quê? Olha, ele se relaciona com o Filho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, Deus se relaciona. Segundo, só é possível conhecer o Pai por meio do Filho, ou seja, de Jesus Cristo, o único mediador. E eu vou destacar aqui, o único mediador entre Deus e os homens. Graças a Deus. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Somente o Filho ele é capaz de revelar o Pai, a natureza, a vontade e o amor do Pai, que é proveniente do Pai. E aí, irmãos, qualquer tentativa de conhecer o Pai que não seja através de Jesus Cristo, ela será incompleta, distorcida, fadada ao erro e à idolatria. Não é? E aí tem muitas pessoas que falam: a gente pode conhecer a Deus
vou interceder a Deus através de fulano, através de ciclano. A gente coloca pessoas, né, para acessar a Deus por nós. Então não estou falando nem de santos não, gente, estou falando de gente. Algumas pessoas a gente coloca aquela pessoa ali num pedestal e fala assim, não, se ele orar por mim, aquilo vai acontecer. Se ele orar por mim, Deus vai ouvir ele. Não é assim não, irmãos. A gente só tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Outra coisa, se a gente tentar acessar a Deus através de outras divindades, de santos, vamos dizer assim, é uma idolatria, irmãos. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Jesus não dá a glória dele para ninguém. E o único caminho ao Pai é somente Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único que pode mediar você e Deus Pai. Amém? Subtópico 3. Quem vê o Filho, vê ao Pai. Eu vou ler também, aqui da revista. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa declaração ratifica a doutrina e a unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável. Jesus declarou em João 10,30: eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer a Jesus é desfrutar da presença do Pai. Amém? Amém. E agora um pequeno comentário aí, irmãos. Uma das motivações dessa lição, aqui na Revista dos Professores, é desfazer ideias distorcidas de quem é Deus Pai. E essas ideias elas podem ser influenciadas por duas coisas principais. Primeiro, tradições humanas. E aí o grande exemplo é os fariseus. Os fariseus achavam que conheciam Deus Pai, mas as tradições dele invalidavam os mandamentos de Deus. Então lá, se eu não me engano, em Mateus, está aqui escrito, Mateus capítulo 15, Jesus fala assim, ó, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, e que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Jesus estava naquele momento ali discutindo com os fariseus, porque os fariseus questionaram que os discípulos estavam quebrando uma tradição e estavam comendo com as mãos sujas. E aí Jesus falou assim, olha, a tradição de vocês não vale muita coisa não, porque a tradição de vocês invalidam o mandamento de Deus. Então eles achavam que conhecia a Deus, irmãos, mas aqui eles falavam assim, olha, se você tiver, seu pai e sua mãe estiver precisando de você, mas você pegar aquela quantia que você poderia ajudar, ir lá e dar de oferta, você não precisa honrar teu pai e tua mãe mais, porque você deu em oferta. Invalidou o mandamento de Deus, que é o quê? Honrar pai e mãe. Então a tradição humana, eles achavam que conhecia a Deus, mas eles tinham uma visão distorcida de quem é o pai. Deu para entender, irmãos, o que eu quis dizer? A segunda coisa que influencia são experiências pessoais com figuras paternas. Tem uns pais aí, irmão, que são meio desmiolados. E aí eu notei aqui um monte de coisa. Pais que não são presentes, pais que não demonstram amor, pais que abusam, e infelizmente são uma realidade muito grande. Muitas pessoas são abusadas pelos próprios pais. Pais que se aproveitam dos filhos, pais que abandonam. E aí pessoas que têm essa experiência, eles passam a ter uma visão distorcida de Deus. Fala assim, Deus é o pai. Você olha para o teu pai e fala assim, não é possível que Deus é assim. Porém, quando a gente olha para Jesus, que é a expressa imagem de Deus Pai, a gente sabe exatamente como Ele é. Santo, amoroso, fiel e presente. Ele também é um pai que nos corrige. E Ele corrige os seus filhos por quê? Porque Ele ama. Nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem outro comentário interessante. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, por que isso é interessante? Paulo escreveu aos Romanos, e na cultura romana, quando você ia lá e adotava uma criança,
ou adotava uma pessoa, aquela pessoa perdia totalmente os direitos da família anterior e ganhava totalmente os direitos da nova família. Ou seja, praticamente não existia distinção entre filho biológico e adotado. Se você adotou o filho ali, aquela pessoa que você adotou passa a ser teu filho e herdeiro de todos os teus bens. Inclusive, teve imperadores que não tiveram filhos e adotaram, e os filhos adotados foram os próximos imperadores, herdaram o Império Romano. É interessante que Paulo utiliza a adoção para ilustrar o relacionamento com Deus justamente aos romanos. Por quê? Quando nós somos adotados por Cristo, irmãos, a gente passa a ter todos os deveres e privilégios, na verdade, privilégios e responsabilidades de um filho de Deus. Ah, tua família aqui não está muito boa, teu pai não te valorizou, mas Deus é o teu pai perfeito, ele te adotou. E você é filho dele. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho? Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que isso aconteça, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece dos seus filhos, irmãos. Ele é um pai amoroso, ele é um pai presente, ele é um pai que quer o melhor para você. Amém? Sinopse do capítulo 2. O Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Agora vamos para o tópico 3 da revista. Gente, alguém tem alguma dúvida aí ou está tranquilo? Tá? Amém. Então vamos lá. A pessoa de Deus Pai. Deus Pai, a gente já citou alguns aqui, mas ele possui atributos, ou seja, características. E existem características, os atributos de Deus, que são comunicáveis e tem outros que são incomunicáveis. Qual que é a diferença deles? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco. Por nós sermos criados à imagem e semelhança dele, nós temos esses atributos em nossas vidas, ainda que em grau menor. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a ele. A gente não tem, de maneira nenhuma. Então, quais que são os atributos incomunicáveis que a revista cita aqui? A autoexistência. Ele existe em si mesmo. Lá em Êxodo 3:14 está escrito assim, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou para vós. Como é que se descreve? Como é que Deus se descreve? Eu sou. Amém? Ou seja, ele existe em si mesmo, ele não precisa de ninguém. Se eu sou porque alguém me criou. Não, eu sou e pronto, não tem outra. Eternidade, a gente já citou, Deus não tem início e não tem fim. Imutabilidade, nós citamos também, ele muda. Ele não muda e nele não há sombra nenhuma de variação. Onipotência, Deus tem todo o poder sobre a sua criação. Na verdade, Deus tem todo o poder em tudo. Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser mudado. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Por que nada é impossível para Deus? Porque ele tem todo o poder. Ele é onisciente, significa que ele tem todo o conhecimento, passado, presente e futuro. O Salmo 139 deixa isso muito claro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre a minha tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Deus conhece tudo, irmão. E Davi, quando ele escreve Salmo 139, eu acho que foi Davi mesmo que escreveu. Mas o salmista, ele fala assim, essa ciência para mim é maravilhosíssima. Eu não consigo entender como Deus sabe de tudo, mas ele sabe. Onipresença, Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ou seja, Deus está aqui, Deus está lá no Japão, Deus está lá em Israel, Deus está lá na tua casa, Deus está em todo lugar o tempo todo, vendo tudo. Jeremias 23:24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? O Senhor enche o céu e a terra, ele está em todo lugar. Não tem para onde você fugir dele. Amém? Amém. Os atributos comunicáveis do Pai são as qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha conosco. Compartilha conosco porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele.
A revista cita 4 aí, ó. Santidade, a Bíblia fala, Pedro escreveu, o escritor aos Hebreus fala assim: sede santos porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá Deus. Amor, então nós temos a capacidade de amar também. Fidelidade, Deus é fiel sempre, mesmo que a gente permaneça infiel. E a bondade. Então esses atributos, em menor escala, estão dentro de nós também, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por fim, nós vamos falar agora sobre os nomes que revelam o Pai, subtópico 3. Elohim significa poderoso, forte e também é um plural aplicado a Deus. Então isso é interessante, irmãos, porque essa palavra Elohim, ela está no plural, porém ela se refere somente a Deus. Isso confirma a doutrina da Trindade. Olha só, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, se você pegar no original está lá Elohim, os céus e a terra. Ok? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nosso Deus é Elohim também, indicando plural, indicando ali que é a Trindade que está presente ali. Gênesis 1:26, e disse Deus, também é Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ok? Deu para entender, irmãos? Outro nome de Deus, El Shaddai, quer dizer o Todo-Poderoso. E onde que essa palavra aparece? Tem um versículo aí de exemplo. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Tem também a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, Mestre, que manifesta autoridade. Está escrito lá em Salmos 8:1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando fala Senhor e Senhor nosso, Adonai. Por que as pessoas utilizavam Adonai? Porque o nome de Deus, Yahvé, que é descrito pelo pentagrama aqui, ó, YHWH. Ninguém sabe qual é a pronúncia desse nome, ok? Porque as pessoas tinham medo de tomar o nome de Deus em vão. Então eles passavam a falar Adonai, para se referir a Deus como Senhor, Mestre, mas não pronunciando o nome de Deus, não tomando o nome de Deus em vão. Em grego também tem a palavra Kyrios, ou Kyrios, que quer dizer Senhor, Mestre e manifesta autoridade também. Está em Atos dos Apóstolos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus, Kyrios, o fez Senhor e Cristo. E por fim, irmãos, tem o nome de Deus mesmo, que é esse tetragrama aqui, ó, YHWH, que hoje a gente fala Yahvé ou Jeová. Qual é o significado? Eu sou o que sou. Enfatiza a eternidade de Deus. Está lá em Êxodo 3:14, quando Deus disse a Moisés. Moisés perguntou: quem é você? Deus falou assim: eu sou o que sou. E disse mais assim: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Enfatiza a eternidade e imutabilidade de Deus. Amém, irmãos? Para concluir, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição nós vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar, obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. E visto tudo isso, irmãos, eu termino com um versículo aqui, ó, 1 Crônicas 29:14. Tendo aprendido tudo isso sobre Deus Pai, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente te dar essas coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. É Davi, irmãos, louvando a Deus porque ele tinha arrecadado, porque ele tinha juntado recursos para construir um templo para louvar o Senhor. E aí eles perguntam assim: quem que sou eu e quem é o meu povo para que a gente possa dar uma oferta desse tipo ao Senhor? Porque a oferta que eu estou dando ao Senhor proveio do Senhor. Então, quem somos nós, irmãos, para estarmos aqui aprendendo de Deus? Quem somos nós para estar cultuando a Deus? Porque tudo que nós temos e somos provém dele.
Então vamos louvar a Deus sempre, irmãos, porque é um privilégio muito grande. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Queridos irmãos, domingo que vem, se Deus permitir, não arrebatar a sua igreja, se Ele nos arrebatar, quem fica alegre? Glória a Deus. Então, minha pergunta foi uma pegadinha, hein? Nós subimos alegres, né?